Dando continuidade então na camada de rede, agora a gente vai estar falando sobre o roteamento na internet. Na aula anterior a gente falou sobre algoritmos dentro das AS, né? A ligação entre AS é agora, então essa inter-AS nós vamos estar falando agora de roteamento na internet. Basicamente, nós vamos trabalhar aqui dois esquemas de roteamento. Dentro da AS, né? Então o intra-AS que nós começamos a comentar lá anteriormente, só falou que tinha que fazer tal, mas não falou o algoritmo. Então é isso que nós vamos trabalhar aqui, que seria o RIP e OSPF. E o roteamento inter-AS. Então entre as AS, a gente vai estar falando sobre o BGP. RIP. O que é esse RIP? Então, é um protocolo de informação de roteamento. Ele é um algoritmo do tipo vetor de distância, então aquele que a gente comentou anteriormente. Foi incluído na distribuição do BSD Unix, então isso daí é um tipo de Unix lá em 1982. Então ele foi muito difundido porque já estava lá dentro. Né, aquela ideia, né? Você fala assim, aqui, programa que você usa para editar uma imagem, eu só precisava corrigir alguma coisa. Eu uso o Paint, porque já veio no Windows, não preciso instalar, então é mais ou menos isso que acabou acontecendo com o RIP. Então a métrica de distância dele seria o número de saltos, onde no máximo são 15 saltos. Pensando que a gente teria aqui esses 4 roteadores, né, e as redes U, V, W, X, Y e Z, então eu teria aqui, se o meu destino é U, eu tenho um salto, né, que seria chegar aqui no roteador. Se meu destino é V, eu vou acabar tendo um salto até o A, um salto até o B e cheguei na rede V. Então cada um deles vai ter esses saltos para ser feitos. Então saindo aqui dessa ideia que eu estou na rede U, eu quero chegar, por exemplo, em X. Então eu saio de U, né, dou um salto, pode ser para B ou para C, né, e aí ele vem para a rede, para D, né, e cai em X. Então eu tenho a quantidade de saltos aqui. No caso, o vetor de distância, então, são anunciados a cada 30 segundos. Então, aqui eu nem falei em termos de pesos, né, que seria aquela parte que a gente comentou lá, porque a gente viu o vetor de distância, eu tinha que saber qual que era o valor de cada um daqueles links para eu calcular o de menor custo. Mantém-se a mesma ideia, só que a ideia toda é aqui, o vetor de distância, então ele vai ser anunciado a cada 30 segundos. De 30 em 30 segundos são feitos isso daí. E a cada anúncio, né, a listagem de até 25 rotas para redes dentro da AS. Nossa, mas só 25 rotas, Thiago? Pensa o seguinte, você está dentro da empresa. Se você tiver mais de 25 caminhos para trafegar dentro da sua empresa, sua rede é gigantesca. Por quê? A gente não está falando de switch, de ligação entre uma sala e outra. Nós estamos falando de roteador, criar rotas. Então imagina, para você ter mais de 25 rotas, é absurdamente grande essa estrutura que você está propondo. De duas, uma. Ou a proposta está muito errada, ou sua rede é tão grande, né, que precisaria de tantos roteadores assim. É raro ter isso. Né? Você não teria, não chegaria nesse ponto ali, né, de ter essa quantidade enorme de roteadores fazendo isso daí dentro de uma AS. Tá? Normalmente é bem menos disso, por isso que esse valor é alto ali. Como que ficaria ali um exemplo desse ponto? Para atualização, né? Então aqui a tabela de roteamento do D, é esse cara aqui que a gente vai estar falando aqui. Para eu ir para o destino de rede W, o próximo route, então ó, o W está aqui, né, nesse cantinho, então ele sai de D e ele fala assim, ó, você vai para A, né, beleza. E ele fala assim, quantos saltos? Então eu tenho que sair de D, né, ó, eu estou aqui na rede, né, que eu tenho ali na minha rede, né, D, estou no roteador, então você vai ter que dar um salto até o A e depois você vai saltar e cair lá na rede W. Né? Aí se eu quiser ir para Y, opa, para ir para Y, ó, eu venho para B, o Y está aqui atrás do B. Para eu ir para Z, eu também tenho que vir para B, porque está ligado aqui o Z. Ó. Então, para eu ir para X, não, eu não preciso ter roteador nenhum. Aqui ó, você já está ligado nele direto. Então a gente já consegue assim. E para os outros vai sendo feito esses pontos todos para cada um dos roteadores. Esse a gente está falando do D. Pensando o seguinte, o anúncio de A para D. Ele fala assim, opa, apareceu aqui para mim um roteador C e agora ele tem o seguinte, né? Eu estou aqui, para eu chegar em W, né, eu saio daqui mesmo. Se eu for por Z, eu posso agora, para eu ir para Z, eu posso sair por C e ter 4 saltos até chegar em Z.
né? Então ele já falou, opa, às vezes está melhor. O que ele faz? Ele vai analisar a tabela dele e falar assim, para eu chegar em Z, eu estava usando 7 saltos. Se eu for por A, eu vou ter 5. Ué, mas Tiago, ele falou que aqui era 4. Tudo bem, mas ele tem que ter um salto até o A para depois usar os 4 daqui. Então, por isso que deu 5 aqui. Então, ele já atualizou a tabela dele. Então, modificou essa tabela ali e já acertou, porque o A anunciou para ele que tinha um novo caminho. Então, ele conseguiu fazer essa atualização da tabela e percebeu essa mudança que tinha ali. Aí o que acontece? Como é que eu sei que deu um problema num roteador? Por quê? Os anúncios, né, essa modificação, tendo ou não modificação, ele vai ficar anunciando. A cada 30 segundos ele vai lá e fala. Se depois de 180 segundos aquele vizinho não fala nada, ele é declarado morto, né? Então, por isso que até a ideia ali, né, do RIP, né, eles colocam essa sigla ali para tentar lembrar disso. Mas a ideia toda é, se a cada 30 segundos ele tem que responder, em 180 ele não mandou nada, ele foi declarado morto. E aí as rotas que passavam por aquele vizinho, elas são invalidadas. Então, não vai ter mais rota por ele. Novos anúncios vão ser enviados para os vizinhos, falando, ó, aquele ali está morto, esquece aquela rota, recalcula aí, vê por onde vocês vão, porque por aqui não dá mais para passar para chegar àquele destino. Eu já tentei verificar, ele não responde. Os vizinhos enviam novos anúncios e as tabelas, né, se forem alteradas, elas vão sendo atualizadas. E a falha de um enlace vai propagar para a rede inteira. Então, toda a rede vai saber que aquele enlace lá, ele deu problema. Então, a gente consegue reparar isso daí.